Bem, na nossa última aula a gente começou a ver o comando de repetição, correto? Vimos como é que funciona uma repetição. Vimos o comando, o comando for, aqui ó, no nosso código, o comando for. O comando for, ele é um comando utilizado aqui para você repetir, um dado, uma informação, x vezes. No nosso caso aqui, o comando for, ele tem uma variável, que é a variável y, que começa em 100. Enquanto ela for menor, menor ou igual a 200, ele vai somar mais um. Então todo comando for, em basicamente quase todas as linguagens, tem esses três parâmetros que definem o início, a condição de repetição e a condição de incremento, como é que ele vai somar. E enquanto ele repete, você pode definir ações para o comando for, isso é, para que essas ações possam se repetir. Bem, pensando nisso, vamos corrigir aqueles exercícios que eu passei para vocês, na nossa última aula. Tá aqui, ó, questões aqui. A questão número 11, naquela primeira lista que a gente fez, ele fala o seguinte: você escrever um programa para verificar a validade da senha fornecida pelo usuário. A senha válida é a palavra teste minúsculo. Então ele já está te falando que a senha é teste, então eu quero colocar teste, entrou. Observação: se a senha informada pelo usuário for inválida, aparecerá uma mensagem de acesso negado, uma mensagem de acesso negado, e deve ser impressa a repetição da solicitação da nova senha. Então, se o cara errar, aparece senha errada, senha em branco, senha, acesso negado, e volta novamente para perguntar para o usuário uma nova senha até que ela seja válida. Caso contrário, deve ser impressa uma mensagem acesso permitido, junto com o número de vezes que foi feito essa tentativa. Então, conforme ele vai errando, vai contando quantas vezes ele errou e vai mostrando ali, a quantidade de vezes que ele errou. No final vai mostrar quantas vezes ele errou. Então, como é que eu faço para responder essa questão aqui? Vamos lá. Vou pegar aqui, vou copiar esse texto. Vou pegar aqui a questão L8 aqui, que já está pronta aqui toda a parte de HTML, Então vou estar salvando ela como file save as. Vou salvar como questão 11. Aqui exec traço 11. Tá na parte de repetição ainda. Na parte de repetição. Vou colocar aqui o enunciado. Coloquei aqui o enunciado. E aqui eu vou botar exercício 11. Aqui é edição de texto simples, tá, pessoal? Bem, lembrando que o nosso código JavaScript vai ficar dentro de um arquivo chamado código.js. Então depois eu vou criar a função que eu vou usar aqui dentro do código. Eu já tenho as funções dos outros exercícios. Então você vai perceber que esse arquivo código aqui, a tendência é que ele fique bem grande, porque cada vez que eu faço um exercício, eu crio uma função para esse exercício. E é o correto, tá, galera? Quando a gente vai trabalhar com programação, você cria um arquivo de codificação e vai colocando nesse arquivo as funções que você usa naquele segmento. Por quê? Porque fatalmente você vai precisar daquela função, ou você vai fazer um programa parecido com esse, com vários exercícios, aonde você vai ter uma função já que você já criou antes, já feita. Então é só você pegar aquela função e reaproveitar. Bem, então aqui eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer com que a minha informação, ela seja perguntada aqui para o usuário, Então eu vou ter que fazer, em vez de um botão, vou ter que fazer uma caixa de input, Então vou ter que fazer aqui um formulário. O formulário vai ter esse tema do nosso vídeo lá na próxima aula do Bootstrap, mas já vou me adiantar, vou pegar um formulário lá no Bootstrap. Vamos lá. Eu já até peguei aqui, um formulário nos anteriores, mas vamos lá pegar de novo lá no Bootstrap. Então vou vir aqui no nosso Bootstrap, vou vir aqui no Get Start, vou usar a versão em inglês, tá? Components, e aqui eu tenho Forms. Eu posso estar pegando esse primeiro, na verdade eu preciso só dessa primeira div aqui, ó, que tenha lá o campo do e-mail como referência. Eu vou estar colocando essa div aqui dentro. Aqui eu tenho uma div,
formatado aqui no código. Eu vou estar colocando essa div aqui dentro. E aqui eu vou fazer o seguinte. Esse for aqui e-mail eu posso estar tirando ele. Esse ID que eu posso estar tirando ele por enquanto. Aqui eu vou pedir para ele digitar a senha, né? A senha. Se é senha, o campo é password. Não tem arquivo de ajuda. Se não tem arquivo de ajuda, esse Smell aqui, ele tem até que esse aqui é um JavaScript, né, que chama para poder ajudar. Eu vou tirar esse cara aqui e vou usar esse Smell aqui como, né, falando que ele errou. Vou usar a saída aqui. Aqui eu vou chamar de saída texto. Então o texto vai sair aqui embaixo. Por que saída texto, Fabiano? Não entendi saída texto. Bem, se você olhar o nosso código, nós temos uma função aqui que aponta para o saída texto, né? Então, se eu chamei um ID aqui de saída texto, ele vai servir como saída de texto. Aqui nós tem dois aqui, ó, um aqui e outro aqui, né? Para sair com a informação. Eu posso estar comentando um ou outro. Vou deixar os dois por enquanto. Eu posso estar comentando um ou outro aí para não ter repetição. Até porque o ID é complicado, né? De comentar logo. O ID só pode ter um. Funciona, tá? Mas só pode ter um. Bem, então aqui eu vou fazer o seguinte. Tem que criar uma função que faça o que ele pediu agora, né? Para depois estar chamando ela aqui. Então vamos lá. Vou lá no meu código. Vou criar uma função. Uma function. Lembrando que a função pode ter qualquer nome, contanto que não comece com número nem caracteres especiais. Então vou colocar aqui verifica senha. Verifica senha. Aonde ele vai receber a senha. Vai receber aqui a senha. A senha. Nossa senha aqui seria a nossa variável, tá, galera? Como eu falei na nossa última aula. Eu estou criando uma variável aqui que eu vou preencher ela lá no HTML. E agora eu vou fazer a checagem que ele pediu. Ele fala no enunciado que o usuário vai escrever a senha e se ela for diferente de teste minúscula, ele tem que falar que o acesso é negado. Como é que eu faço isso? Simples. Faço um if. Se senha for diferente de teste. Aí ele vai escrever, né? Isso vou chamar aqui a função de saída. A função de mostrar texto, na verdade, né? Tem a função de mostrar texto. Eu vou chamar aquela frase falando que o acesso está negado. Acesso negado. Ponto e vírgula. E ele falou o seguinte, ele falou que vocês, né, no caso, vocês têm que colocar aqui um item que ele conte quantas vezes a pessoa digitou e isso aqui tem que ficar repetindo até que a pessoa digite a senha correta. Então como é que eu faço para ele repetir isso daqui, né, até que a senha seja correta? Mas antes vamos terminar esse if, né, que tem aqui a parte que ele fala quando for válida tem que ser acesso permitido. Então tem que colocar o else aqui e colocar o mostrar texto acesso permitido. Então se a senha for igual a teste, o acesso aqui vai ser permitido. Tá, galera? Então aqui nós temos aqui nosso condicional já feito. Só falta agora a repetição. Então como é que eu vou fazer aqui a repetição? Aí tá a situação mais complicadinha que a gente vai ter aqui no nosso projeto. Por quê? Ele não falou quantas vezes o item vai ter que repetir. Então ele fala simplesmente que vai ficar repetindo e vai contar o número de vezes. O comando for, ele pede que você defina uma contagem infinita.
Então ele fala que você tem que definir uma contagem infinita. Então se eu chegar aqui, por exemplo, e colocar assim, ó, na verdade não vou nem poder botar aqui. Na verdade não vou nem poder usar o comando fora aqui. Agora eu tava pensando, se eu colocar o comando fora aqui dentro, ele vai testar a senha várias vezes. Então esse comando, essa questão nem precisaria do comando for. É só você fazer o contador. Tem que criar uma variável aqui fora. Var fonte começando com 0. Por quê? Porque se eu colocar o comando fora aqui dentro, ele vai repetir essa expressão várias vezes, vai dar acesso negado, várias vezes acesso negado. E na verdade, eu que vou fazer o papel do comando for, né? Eu que vou clicar no botão ou digitar a senha para que ele possa estar acessando isso daí, né? Verificando. Então não preciso usar o comando for. Na verdade, eu botei essa questão, nem me atentei a isso. E aqui é o seguinte, ó, eu fiz o que? Fora da função eu criei uma variável, essa aqui é uma variável global. Né? O que é uma variável global? É uma variável que vai estar presente em todo o código, né? Então todo o código ele vai enxergar essa variável aqui. Eu poderia estar colocando ela aqui em cima, que é o lugar correto, tá? Então essa variável aqui, fonte, ela deveria ficar no início do código. Por quê? Porque é uma convenção, tá, galera? É uma regra entre programadores que fala que variáveis globais devem ficar no início do código. Então eu vou tirar ela daqui e vou colocá-la aqui em cima no meu início. Então todas as minhas variáveis globais eu vou colocar aqui em cima. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar aqui conte senha, que eu vou saber que é daquela questão, conte senha. E aí vai acontecer o seguinte, cada vez que ele errar, né, cada vez que ele errar aqui o meu acesso negado, né, ele tem que contar, né, somar mais um lá no conte senha. Então é só você colocar aqui, ó, conte senha mais. Então cada vez que ele for errando, eu vou somando mais um. Quando ele acertar, eu vou fazer o que? Vou mostrar o acesso permitido e vou colocar aqui, botar aqui um BR para pular a linha. E vou colocar aqui mais uma mensagem, número de tentativas. E aí eu coloco aqui o mais e chamo aí a variável conte senha. E ela vai ter lá o total de vezes. Se eu colocar o var aqui dentro da função, aí vai criar uma variável local, é igual a senha. A variável local ela é apagada conforme você termina de executar a ação. Então, na verdade, quem vai ser o for aí sou eu, né? Eu que vou estar clicando no botão, talvez botar um botão aqui para ele poder estar acessando essa senha. Então, vou pegar aqui um botão da questão anterior, já está pronto. Eu tenho aqui esse botão, né? Copiar. Vou vir aqui, vou colar o botão. Tem aqui a função onClick. Vou manter a função onClick. Né? Que no caso vai ser o entrar. Igual um e-mail mesmo. E aqui eu vou estar colocando a nossa função, né? Que é verifica a senha, se não me engano é esse o nome que eu dei. Verifica a senha e ela recebe só um parâmetro. Então verifica senha, sendo que a senha aqui vai ser o nosso document.getElementoByD. Eu vou chamar aqui de aspas simples senha ponto value, pegando o valor aí da nossa senha. E aqui no campo texto eu vou colocar aqui a palavra senha e, né, para ele poder pegar essa informação aqui. Bem, agora a gente vai fazer o teste, né? Vamos rodar aqui o nosso código, tem aqui o go live, atenção do VS Code que faz que roda aí o nosso código de forma automática. Sempre trabalha com o nosso
console aberto. E aí você escreve, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cliquei, acesso negado, né? Cliquei, acesso negado. Conforme eu vou tentando aqui, acesso negado. Aí eu vou, coloco a palavra teste. Vou escrever errado. Teste. Olha lá. Acesso permitido, você tentou 4 vezes, né, entrar no sistema. Tá? Então, essa aqui seria a resposta do nosso item. Só que vocês perceberam que a senha, ela tá, né, sendo mantida. O cara preenche aqui e tenta, ele e não apaga, ele deveria apagar, né? Então, como é que eu faço para apagar essa senha aqui do meu sistema? Tem várias formas de fazer isso. A mais fácil seria o seguinte: eu não mandar o valor, eu não mando o valor aqui, né, no parâmetro, mando só o input. E aqui dentro do código, eu coloco aqui, ó, o ponto value para poder pegar o valor. Se o acesso for negado, além de ele contar, ele vai apagar aquela senha ali. Então aqui, ó, senha ponto value recebe vazio. Então quando eu faço isso, eu apago a senha, tá? Então seria uma forma de você fazer a, né, a mudança do teu código, tá? Vamos lá agora testar. Ó, coloca aqui a senha, errei. Coloca a senha, errei. Coloca a senha, errei. Tá, então eu apago a senha ali. Nossa, então quando eu não coloco o value na hora que eu passo a referência, eu poderia até botar aqui o ponto value aqui. Lá eu consigo, mas quando eu não coloco, eu falo para ele que eu estou passando o elemento inteiro. Deixa eu ver se vai fazer a relação. Eu acho que não faz. Porque já passou para variável. Olha lá, viu? Não funciona. Tem que tirar o value. Então aqui, ó, tem que colocar o value aqui. Então, na verdade, esse 100 aqui, ele não corresponde ao valor, ao value. Ele corresponde ao input inteiro. Então, toda aquela caixa de senha. Aí você pode estar apagando o conteúdo, pode estar trocando a cor dela, se você quiser. Tem várias formas de você fazer isso. E aqui eu não passo o valor. Se eu passar o valor aqui fora, dá erro. Tá? Eu passo a caixa inteira. Bem, questão 11 respondida. Agora sim vamos fazer uma questão que tenha o comando fora aí. Vou fazer aqui a questão número 74. Lê o algoritmo que lê 50 vezes, né, 50 valores inteiros e positivos e encontre o maior, o menor e o mais lido. Então vamos fazer isso daí. Como é que eu faço para poder o computador ler 50 valores? E aí, ferrou, né? Não sei, né, Fabiano? Então vamos fazer aqui. Esse aqui é o número 76. Vou pegar esse daqui que eu já fiz. Vou salvar como. File save as. Esse aqui é o 76 da lista do 8. Vou pegar a questão aqui, vou copiar. Vou colar. Aqui colei. E vou estar editando aqui agora. Então, vou tirar essa função clique aqui. A senha que também vai mudar, por quê? Porque anunciado aqui, ele fala o seguinte, ele fala que você vai ler 50 valores inteiros e positivos. E depois de falar qual é o maior ou menor deles e qual foi a média dos valores. Então eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer um sistema que ele adicione ali, né, os itens, né, que ele some os itens. Então como é que eu posso fazer para ele gerar os 50 valores? Bem, eu tenho várias formas de fazer essa questão, tá, galera? Com o comando for e sem o comando for. Aí vai depender de como vocês entenderem esse comando. Nesse caso aqui, eu posso estar fazendo ele sem o comando for. Aí o usuário vai ler, na verdade, vai digitar vários valores. Vai digitar, lá, né? Posso botar aí para ele digitar 10, 20, 30. E cada vez que ele lê esses valores, eu posso estar pegando aí os dados e passando ele pro meu código e tá trabalhando. Eu posso trabalhar com vetor, posso trabalhar com um monte de formas essa questão. Vamos lá, vamos fazer aqui da mesma forma que eu fiz o outro, que é a forma mais simples.
Então aqui essa caixa de senha vai virar valor, né, onde ele vai colocar o valor. Aqui eu vou ter o tipo number, vou botar aqui number. Aqui eu vou chamar de num, né, que é abreviação de número. E aqui eu vou colocar a função que eu ainda vou criar. Aqui um ok aqui no botão. Então essas são as mudanças que eu fiz. Eu tenho aqui aqui eu tenho a saída de texto. Essa saída de texto aqui eu não vou usar. Vou comentar ela. Eu vou usar essa aqui de baixo. Tirar o comentário. Para que apareça a listagem aqui embaixo de mensagem, alguma coisa assim. Então vai. Bem, vou lá no meu arquivo de código. Agora eu vou criar uma função para isso, né? Uma função que faça essa, né, essa questão do encontrar número, né? Vou chamar aquela de encontrar número. É uma function chamada encontrar números. Aí, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer de várias formas diferentes. A principal alternativa que nós temos aqui é eu passar, como eu fiz com a senha, passar ele para dentro, fazer um contador aqui dentro e cada vez que ele né, contar ali o número, cada vez que ele adicionar um número, eu faço essa comparação. Seria a forma mais ideal assim para poder resolver isso. Então aqui eu vou colocar o valor que eu quero que ele compare. Então quando ele digitar um número, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ver se ele é um número maior, né, e o menor número. Então vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que criar aqui três variáveis globais. Uma variável para o maior número, quando ele encontrar. Uma variável para o menor número que ele encontrar. E uma variável para a média dos números. Vai começar zerado aqui. Tem que tomar cuidado se tem alguma função chamada média que não tem. Aí aqui dentro eu posso estar usando esses números. Então como é que eu sei que o número do usuário ele é o maior número que o usuário digitou? É só você comparar. Você faz o comparativo. Se o valor que o usuário digitou for maior que o meu maior número, ele tem que fazer o quê? Ele tem que trocar o valor. Ele tem que pegar o maior e receber o valor dentro dele. Isso é, o valor passa para o maior. Então, maior recebe valor. Ponto e vírgula. Beleza. Se não for, não faz nada. Porque se não for, eu não preciso fazer nada. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa para o menor. Se valor, se valor for menor que menor, né, que o menor valor que eu tenho, ele vai falar que menor recebe valor. Então, se você colocar um número menor que o menor valor que ele guardou na memória, ele vai substituir esse número aí. Então, você botou 5, depois botou 3, o 3 é menor que 5, ele substitui o menor para 3. No final, eu vou ter o maior número guardado na memória e o menor número guardado na memória. Falta o que? A média. Então, como é que eu faço para calcular a média? Simples. Eu pego e somo a média, tá? Eu vou ter que somar a média aí dos valores. Então, como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, vou fazer a média, recebendo a média mais valor. Na verdade, isso aqui não é uma média, tá? Isso aqui é um somatório. Eu primeiro vou somar, aí quando ele terminar de fazer isso tudo, se é quando ele terminar de digitar os números, ele vai fazer a minha divisão. Então, para isso, eu vou ter que ter um contador aqui. Eu já tenho a variável contador aqui em cima, ó. Tem um conte senha. Eu vou fazer uma igual a ela. Posso estar colocando aqui, tem que criar mais uma variável. Podia ter usado a conte senha, tá? Como é que eu usaria a conte senha ali? Vou tirar esse conte senha aqui, eu vou deixar só conte. Eu tenho que mudar outra questão, porque eu vou ter várias
várias contagens, né, no meu sistema. Então posso estar deixando a variável de contagem padrão. É só você vir aqui. Não, não vai dar certo. Eu ia zerar aqui a variável, ia dar erro. Toda vez que eu chamasse, eu ia zerar ela. Ia perder a contagem. Vou ter que criar uma outra variável aqui. Variável point. Point num. E recebe zero. Pô, Fabiano, muita variável. Cara, dependendo do sistema que tu vai fazer, você vai criar bastante variáveis. O ideal é criar o mínimo possível de variáveis. Aí eu vou fazer o quê? Cada vez que ele executar essa tarefa aqui, ele vai somar mais um número. Então o cont número vai somar mais um. Por quê? Porque na verdade a média, ela é o quê? É a soma dos números dividido pelo número que você tem. Então quando ele terminar de contar aqui os números, eu posso estar fazendo aqui o nosso resultado. Então como é que eu posso fazer isso? Lembrando que o comando for, ele é um comando que faz uma contagem automática. Aqui, por exemplo, eu não tenho uma contagem automática, tá? Eu estou fazendo essa contagem. Eu vou digitando os números e vou estar literalmente, né, somando um número de cada vez. Se, né, a contagem, conta número, for igual a 50, é o que ele falou, vou botar só 5 para testar, mas se for igual a 50, aí ele vai fazer o que? Ele vai falar média, já foi somada, ela recebe o que? A média, que é a soma das notas, né, soma das médias, dividido pelo conta número. Isso é dividido pela quantidade de números que ele tem. Então, na verdade, eu estou reaproveitando a variável média aqui. A variável média ela vai literalmente ficar com os valores guardados somados ali dentro. Ela vai somando de valores. Quando chegar na contagem final, que é o conta num, ele vai fazer o que? Ele vai fazer essa média aqui para mim, tá? Eu teria como fazer o comando for também, tem uma forma de fazer o comando for, mas aí eu teria que mexer aqui, ó. Eu não quero mexer aqui, tá? Eu teria que colocar o comando for aqui, ó, junto com o HTML. E eu tô mostrando para vocês fazerem separado isso. Então teria o mesmo resultado final, mas a princípio aqui, no meu sistema eu quero que vocês façam separados o HTML do JavaScript. Bem, aqui agora eu vou chamar essa função encontra valor, encontra números, né? Vou chamar aqui no nosso encontra aqui números e vou fazer lá o nosso document document.get elemento by d, pegando aqui, né, o num é o nosso item aqui, nosso valor, né, nosso value. Aí, então, cada vez que eu executar aqui, ele vai fazer, né, a nossa numeração. E vou vir aqui agora. O que eu posso estar fazendo aqui, depois que ele fizer a média, ele vai mostrar o texto na tela. E seria o que? O maior. Aí seria a variável maior. Mais. Botar um BR aqui para pular a linha. O menor. Seria mais menor. Mais. Botar um BR. A nossa média. Aqui eu posso botar centro porque é texto. Mais média. Então, depois que chegar no final da contagem, né, que é o meu contador, né, no final da contagem, ele literalmente vai e mostra aí o resultado na tela para mim. Vamos lá, vamos fazer um teste aqui agora. Fechar isso aqui. Aqui e parar o servidor. Clicar de novo para ele poder startar aí. Nosso servidor, repetição, tá fora da pasta. Exercício 76. Sempre com o console aberto, ver se vai dar algum problema. É que eu vou colocar, né? Primeiro valor, ok. Média não foi definido. Média não foi definido.
Eu botei médias. Média. Vamos lá, 20, 34, 22, 44, 2 de novo, 1. Olha lá. O maior tá certo. A média tá estranho, porque tem que colocar o parse, né? Eu não coloquei o parse. O menor deu erro por quê, galera? Porque o menor aqui, ele já começa com 0. E o ideal é ele começar com um número bem grande, que aí a primeira vez que você digitar ele vai converter isso, ele vai pegar o número. E aqui eu posso estar fazendo o seguinte, eu posso estar convertendo aqui dentro o nosso valor, botar assim, ó, parse float ou parse int, valor. Tá convertendo aí o nosso valor. Bota aqui, ó, valor recebe o parse dele. Então eu vou estar convertendo ele aqui para número, aí não gera o nosso erro lá. Vou botar aqui de novo. Aí, ó, funcionou agora. Né? Ele tá aqui maior ou menor e a média deve estar certa, não fiz as contas, mas deve estar certa. Aí eu botei um valor alto e o resto tudo pequenininho, deu média 17. Bem, galera, eu vou ficar por aqui, tá? Meu tempo já acabou. Peço a vocês que revejam, né, as questões. Eu estou colocando essas questões lá no @Harley, lá na parte de, né, ensino Regia, lá, né, das nossas aulas à distância, para que vocês possam estar baixando esses códigos e revendo eles. Tentem fazer essa última questão aqui, ó, que eu vou estar corrigindo ela na nossa próxima aula e passando um comando novo, que é o comando while. A gente poder estar fazendo aí as repetições. Algumas dessas questões aqui eu poderia estar fazendo com o comando while, seria até melhor do que o comando for. Porque tem uma diferença. O comando for você usa com uma contagem finita, quando você sabe que vai acabar e você quer que apareça para o usuário. Já o comando while é quando você não sabe quando vai terminar, ele repete, sei lá, infinitas vezes. Então eu poderia ter feito essa última questão com o comando while, seria bem mais fácil, eu gastei até menos linhas para fazer isso. Tá? Então revejam os códigos, estudem, vejam lá no W3S os comandos, tá? Revisam os comandos, que aí na próxima aula eu vou estar corrigindo essa última questão e passando a ter mais questões para vocês. Até mais, pessoal, tenho que ir. Em paz, descansem.